Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu transmito diariamente a liturgia. Você que quer a salvação eterna, você que não é louco para deixar passar a salvação que Cristo nos deu ao morrer na cruz, veja então sempre meus endereços eletrônicos. Você vai ouvir palavras de conforto e que levam ao caminho da salvação. Liturgia de 17 de dezembro de 2022, sábado da terceira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 2 e o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Oração do dia. Nós o pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a vossa graça sempre nos preceda e acompanhe, para que, esperando ansiosamente a vinda do vosso Filho, possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos do versículo 2, depois versículo 8 até o 10. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subsiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora, o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 7º ao 8º, 17, refrão é o versículo 7º. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos, nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos, nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, belíssima leitura falando dos ascendentes de Jesus Cristo. Vamos à primeira reflexão. Eu quero passar uma menor, depois eu tenho uma mais profunda do Antônio Carlos Santinho. Vou ver primeiro a do Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui. Deus se faz homem em Jesus, que entra em cheio na história da humanidade. Para Jesus converge a longa corrente das gerações passadas. Ele pertence a um povo definido, nasce numa época precisa e numa área geográfica prevista pelos antigos profetas. Jesus vem cumprir as promessas de Deus a seu povo, que é escolhido e amado, não obstante as falhas e pecados ao longo da sua história. Como descendente de Abraão, Jesus realiza as bênçãos do patriarca. Como descendente de Davi, Jesus será o verdadeiro líder popular que fará toda a humanidade trilhar o caminho da justiça. Jesus é o fruto final de uma longa história de aspirações, lutas, derrotas e realizações. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Origem de Jesus Cristo,
é o título da liturgia comentada do Santini, baseada em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Este evangelho nos apresenta uma daquelas passagens que costumamos saltar ao ler a Escritura, um elenco de nomes estranhos, geração após geração, listando de Abraão a Maria, da qual nasceu Jesus. Que teria levado o evangelista Mateus a optar por esta lista em vez de prender logo a atenção do leitor com algum milagre ou alguma aparição angélica? Vejamos o comentário de São João Crisóstomo, que viveu entre 347 a 407 depois de Cristo. Abro aspas. É uma coisa espantosa ouvir dizer que um Deus, natureza inefável e que ultrapassa infinitamente nossos pensamentos, igual ao Pai, tenha descido ao seio de uma virgem, tenha se dignado a nascer de uma mulher e ter por antepassados Davi e Abraão. E que digo eu, Davi e Abraão? É preciso incluir, o que é mais terrível, essas mulheres perdidas, Betsabé, Tamar e Ruth, de que acabamos de falar. Que vossos pensamentos se elevem ao ouvir isto, e não admitam nada de vil em vosso espírito. É um motivo a mais para admirar que o Filho do Eterno, o Filho consubstancial de Deus, tenha sofrido ser chamado Filho de Davi para nos comunicar o título de Filho de Deus. Que ele tenha querido ter um pai escravo, a fim de dar o Senhor como pai para o escravo. Quando ouves, pois, que o Filho de Deus é também o filho de Davi, o filho de Abraão, não ouvides que tu mesmo, filho de Adão, possas tornar-te filho de Deus. Não, ele não se teria humilhado desse modo sem ter um objetivo, o de nos elevar. Ele nasceu segundo a carne para fazer-te nascer segundo o Espírito. Palavras bonitas de São João Crisóstomo. Ele vai encerrar sua reflexão conjurando-nos a meditar sobre estas coisas, capazes de produzir em nós os efeitos mais salutares. De fato, Cristo não veio para evitar nossas humilhações, mas para livrar-nos delas. Veio como médico, não como juiz. Por isso ele assume integralmente a carne dos mortais, sem pejo e sem nojo. Diz o padre da igreja, tal como esses homens desposaram mulheres perdidas, assim mesmo Deus se uniu a uma natureza que caíra na fornicação. Se o Salvador tivesse descido do Olimpo, aéreo e espiritual, isento das mazelas humanas, ele poderia permanecer alheio às sombras de nossa condição. Tendo, porém, nascido de nossa carne, de nosso sangue, ele conhece de dentro as nossas fraquezas e delas se compadece, carne de nossa carne. E por ele, nós nos tornamos família de Deus. Este é o nosso Cristo. Que bonito, né? Esse texto. Nosso Cristo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. E o Verbo se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos agora ao santo do dia. 17 de dezembro. É dia de São Lázaro de Betânia. Jesus gostava de ir à casa do santo Lázaro para descansar. Era uma propriedade agrícola em Betânia, 3 milhas de Jerusalém. Lázaro era de origem nobre, honesto e de muita religiosidade, e era respeitado por isso. Ele e suas irmãs Marta e Maria eram sinceros amigos de Jesus. Talvez tenha sido um de seus primeiros discípulos.
quando o santo adoeceu, Jesus estava pregando na Galiléia e não voltou para vê-lo. Ele explicou: Lázaro morreu, mas me alegro por vossa causa, por não estar presente, a fim de que acrediteis. Vamos vê-lo. É um texto de João 11, versículo 14. 4 dias depois, Jesus chegou. Junto às duas irmãs, foram ao sepulcro. Houve choro e comoção. O próprio Jesus chorou. Então ele mandou abrir o sepulcro. Entrou nele, viu Lázaro enfaixado, ordenou que saísse e andasse, e Lázaro viveu novamente. Depois desse evento, as Sagradas Escrituras não citam mais o santo. Não falam de São Lázaro mais, nem de suas irmãs. A ressurreição de Lázaro tem valor simbólico. A casa de Betânia e o túmulo se tornaram metas de peregrinação cristã. É o único santo que ocupa 2 túmulos por ter morrido 2 vezes. São Lázaro de Betânia, rogai por nós. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, outra expressão hebraica, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele pode tudo, Deus do impossível. Peça, e se for para o seu bem, você receberá. Mas tenha fé. Agora, Deus, conforme diz o escritor e professor Felipe Aquino, pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, você tem que saber que está lidando com o Criador do universo. E agora eu clamo do aramaico para o português, Maranatá, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos protestantes. Os católicos falam Maranatá, os protestantes dizem Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar. Vai ser o juízo final. Muitos, nesse dia, irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. Viverão distante de Deus para o resto dos séculos, os séculos. Olha a oportunidade de viver junto de Deus, no céu, no novo Éden, no novo paraíso. A oportunidade é aqui, nessa passagem peregrina, efêmera, pela terra. Esse viver perecível que temos aqui. É só aceitar a graça do Deus que morreu na cruz por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, meu Deus, El Shaddai, Senhor dos exércitos, Adonai, Yeshua, Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom, a paz.